Ora bem, senhoras deputadas, senhores deputados, vamos continuar com os nossos trabalhos. Temos agora audiência com a Flixbus e com os seus representantes relativamente ao acesso aos terminais rodoviários de serviço expresso do país. Temos connosco Tiago Cavaco Alves, diretor das operações da Flixbus Portugal, Sandra de Carvalho Weinstock, diretor de comunicação e relações institucionais da Flixbus Portugal, e Pedro Lomba, assessor jurídico da Flixbus Portugal. Há aqui umas... eu ia chamar a prenda, mas isto não é uma prenda, nem é uma lembrança, mas é... Sr. Deputado, enfim, ficará aqui para entretanto, os seus deputados poderem verificar do que se trata, mas é um jogo de monopólio, pelo que eu percebo, à volta do tema... Tenho aqui a Flixbus. E tenho aqui um jogo de monopólio, portanto, que terá sido construído para se perceber alguma coisa, que eu imagino que seja as dificuldades que a Flixbus nos vai explicar agora, que enfrenta na sua operação no mercado português. Portanto, vamos começar então os 10 minutos para a exposição inicial. Faz favor. Muito bem. Ok. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela oportunidade que tivemos de vir aqui e de contribuir para o vosso conhecimento sobre esta situação de obstrução à concorrência que ocorre em muitas interfaces do país e, em concreto, e de forma mais gritante, no terminal rodoviário de Sete Rios. Sete Rios é uma condição única da qual não nos devemos orgulhar enquanto portugueses e, no meu caso, enquanto residente em Lisboa. É a única capital europeia onde a Flixbus e outros operadores de serviços de longa distância não conseguem aceder de forma livre, não conseguem oferecer os seus serviços neste terminal. Isto acontece porque quem gera o terminal apenas permite que aí sejam oferecidos os seus serviços ou os serviços das empresas aos quais estão associados comercialmente. A Rede Nacional de Expressos, a RNE, que é a gestora do terminal, é simultaneamente operadora de serviços expressos, é a maior do país, e é também uma grande operadora de serviços internacionais em parceria com a ALSA, que é a maior empresa espanhola de serviços internacionais de longa distância. E tem usado este seu duplo papel, esta sua dupla posição, para recusar, em condições discriminatórias, o acesso ao terminal de Sete Rios. Nós pedimos acesso ao terminal logo em 2017, quando lançámos as primeiras linhas internacionais para Portugal, a partir de Espanha e a partir de França. Reforçámos este pedido em 2019, a quando do decreto-lei que abriu à concorrência o mercado dos expressos, o mercado dos serviços rodoviários de longa distância nacionais, e a RNE no início nem se dignava a responder. Começando, não dizia nada, portanto, nós falávamos, enviávamos cartas, enviávamos e-mails e não recebíamos nenhuma resposta. A partir da liberalização e com a inserção na lei, o decreto-lei é muito claro a dizer que o acesso aos terminais deve ser equitativo e não discriminatório, independentemente da sua propriedade e do seu regime, a RNE começou a dizer que não havia capacidade, não fundamentando esta sua afirmação. Não haver capacidade é a única razão que a lei prevê para ser recusado o acesso a um terminal. Agora, essa recusa tem de ser, essa não capacidade tem de ser fundamentada. O problema é que era notório para nós que a RNE se encontrava a aumentar a sua própria capacidade dentro de Sete Rios. E estes aumentos foram confirmados por uma nota estatística da AMT no final do ano passado, que mostra que os passageiros transportados em expressos aumentaram de 2019 para 2023 de 7 milhões para 16 milhões de pessoas. Em 2024 terão sido cerca de 18 milhões. Isto também para dar aos senhores deputados uma ideia do tamanho do mercado que estamos aqui a falar. Já não falamos de algumas pessoas que andam na caminhoneta. Falamos de uma indústria estrutural neste momento para a mobilidade do país. 18 milhões, provavelmente 20 milhões este ano ou para o ano, que são transportados nestes serviços, fundamentalmente entre a RNE e a Flixbus. A própria RNE, publicamente, dizia nos jornais isto, que estava a crescer ao ano, ainda agora referiu já este ano, que o ano passado transportou 11 milhões de passageiros e cresceu 20% em relação ao ano passado. Era impossível haver um crescimento deste tamanho sem um aumento da oferta em Sete Rios. E foi neste contexto que nós apresentámos uma queixa à AMT, em agosto de 2024, no verão de 2024, até porque, além de Sete Rios, temos problemas em cerca de mais 15 terminais do país. Nós enfrentamos recusas ou restrições de acesso em Lisboa, em Coimbra, em Faro, em Albufeira, em Évora, em Leiria
e em Fátima. Há imensos autocarros Flixbus a circular pelo país, mas em 7 dos 10 principais destinos rodoviários do país, a Flixbus não opera em liberdade. Em 8 de maio de 2025, há uns meses, a AMT publicou o seu parecer final, depois de uma proposta de parecer, depois de reuniões, depois de visitas ao local, depois de audiência prévia tanto à RNE como à Flixbus, e determinou que havia uma desconformidade legal da recusa de acesso da RNE à Flixbus e aos demais operadores, mas a queixa em concreto era da Flixbus. Reconheceu a existência de capacidade e que esta devia ser disponibilizada a outros operadores, determinou o acesso da Flixbus, não concretizando horários, mas instando a RNE a emitir essa declaração específica de acesso nas slots que estivessem disponíveis. E pediu ainda transparência. Pediu que a RNE seguisse o Regulamento 3 de 2025, da AMT, também publicado recentemente, que diz que têm de ser publicadas as slots disponíveis e que devem ser comunicados à AMT os critérios de alocação, então, porque é que esta slot é atribuída a este operador e não é ao outro. Isto foi em maio de 2025. O que fez a RNE? Ignorou deliberadamente esta decisão vinculativa do Regulador da Mobilidade Nacional de Portugal. E continua a dizer publicamente, agora acrescentando também que é por razões de segurança, que é aquelas razões clássicas que nós estamos habituados a ouvir de quando os anteriores monopolistas não querem ser expostos à concorrência. Não publicou nada daquilo que a AMT pediu e quero deixar isto muito claro, ou seja, é falso que o terminal não tenha capacidade disponível. É a própria AMT que o diz, é fácil de verificar. Eu sei que uma foto, dizem que vale mais que 1000 palavras, isto é um momento apenas, mas nós visitamos bastantes vezes o terminal, até às vezes vamos lá com a equipa. É notório que o terminal tem capacidade disponível e em alguns momentos está inclusive vazio. E é normal que assim seja. É normal que uma sexta-feira à tarde tenha mais autocarros, mas por maioria de razão, se na sexta-feira à tarde não é ultrapassada a sua capacidade e não é colocada em causa a segurança dos passageiros, obviamente numa terça-feira às 5 da manhã há capacidade disponível. E, portanto, é totalmente falso que o terminal não tenha capacidade. E aquilo que a RNE faz, e tem usado diversos artifícios, o terminal de Sete Rios tem 20 cais, tem 15 mais 1 de reserva interior e tem, tem 15 interiores e tem 5 cais cá fora. A RNE coloca que são apenas 15 mais 1 de reserva, omitindo cais que estão cá fora porque diz que não são para carga e descarga de passageiros. São utilizados regularmente, até porque são cobertos, têm bancos e têm painéis para os passageiros poderem ver quando é que os autocarros vêm. E o que vos dizia há pouco, sob ser para nós muito óbvio que a RNE, gestora e reguladora do terminal de Sete Rios, recusava acesso, ao mesmo tempo aprovava à própria RNE e a outros operadores novas linhas e novos serviços expressos. Isto, entretanto, foi provado. Portanto, uma coisa era a nossa percepção da rua e uma coisa era a nossa percepção dos passageiros. Mas, neste momento, o IMT já confirmou oficialmente à AMT, e estes dados são públicos, que têm recebido dezenas de novas autorizações de linhas com autorização de paragem em Sete Rios nos últimos anos. Só nos últimos 12 meses, foram 22 os pedidos recebidos no IMT que continham uma autorização de paragem em Sete Rios. A RNE, simultaneamente jogadora e reguladora de um espaço público que deve estar ao serviço de todos os operadores, recusa o acesso ao seu concorrente, mas auto-autoriza-se e às empresas associadas a ela comercialmente estes pedidos. Destes 22, 4 deles já foram inclusive deferidos e só não foram mais porque, entretanto, a AMT já deu instruções ao IMT para não emitir mais autorizações que integrem uma autorização de paragem em Sete Rios. Do nosso conhecimento, 2 já foram paradas e outras estão em stand-by. Portanto, em Sete Rios este movimento de bloqueio é gritante e é um modus operandi do Grupo Barraqueiro e da Transdev. A Transdev é um grupo francês que é o segundo maior acionista da RNE. A Barraqueiro tem cerca de 65% das cotas, a Transdev tem cerca de 20%, e depois há uma porcentagem mais baixa dispersa por outros pequenos operadores. A falta de capacidade é um argumento que não colhe, e quando não colhe noutros terminais, dou o exemplo de Évora e de Beja, onde há clara capacidade para acolher mais, aí o Grupo Barraqueiro e a Transdev, os acionistas da Rede Expresso, usam outras práticas dilatórias, como dizer o pedido que enviaram por e-mail não vem assinado, o pedido tem de ser enviado por carta registada, ou precisamos de uma apólice de seguro de 50 milhões de euros para poder, isto no caso de Sete Rios, para poder operar no terminal. Para vos dar uma ideia, a Flixbus, a nível europeu, tem uma apólice de 20 milhões de euros que cobre riscos no terminal de Madrid,
Barcelona, Milão, Munique, Berlim. Ora, a René entende que em Sete Rios tem de ser uma apólice de 50 milhões de euros. Acho que concordarão que isto não é apenas outra maneira, quando a capacidade não colhe, de encontrar novos bloqueios, novas barreiras à concorrência. O que é que estamos aqui a fazer? Nós já fizemos várias ações, apresentámos queixa na AMT em relação a Sete Rios, apresentámos também em relação a Fátima e a Caldas da Rainha, cuja decisão acaba de ser também enviada para nós pela AMT e que vai no mesmo sentido. A questão é que nós vimos uma decisão de maio de 2025 a ser totalmente não aplicada no terreno. E sabemos que os tempos judiciais e os tempos dos reguladores são uns, mas que os tempos da política e os tempos das empresas podem ser outros e têm de ser outros. E, portanto, o pedido que gostávamos de fazer a Vossas Excelências é que possam olhar, possam chamar a atenção, enquanto Parlamento, do Governo e das demais autoridades competentes, para situações no atual quadro jurídico que prejudicam e perpetuam, ou deixam perpetuar, estes bloqueios à concorrência, nomeadamente a possibilidade da integração horizontal, ou seja, o gestor ser também um operador expresso, que haja mecanismos de controle. A Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, é quem confiou a gestão do terminal à René e tem escolhido não atuar. E não há nenhum mecanismo que a obrigue a atuar. Isto é algo que pode ser alterado. E pedindo só mais alguns segundos, que as coimas que são determinadas na lei, pelo Decreto-Lei 140 de 2019, que são irrisórias, neste momento, coimas por desrespeitar uma decisão são poucos milhares de euros, portanto, atuam quase em benefício do infrator, não são dissuadoras do comportamento desviante que está a acontecer, como, aliás, se está a verificar. Nós temos processos em curso, tanto no regulador como nos tribunais, mas receamos que, tal como aconteceu com esta decisão vinculativa da AMT de maio de 2025, possamos continuar muito tempo sem ver esta solução, sem ver esta situação resolvida, o que nos traz a nós, e pensamos que aos passageiros, graves prejuízos. E é tudo. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Portanto, o Terminal Sete Rios é propriedade da Câmara de Lisboa e deverá estar concessionado à René. Será por aí, penso eu. Vamos passar então à parte das perguntas. Quem se inscreve? Todos. E vamos começar pelo Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por dar as boas-vindas à Flixbus e aos seus membros e dizer que o pleno acesso da Flixbus aos terminais rodoviários, sendo o caso de Lisboa o mais mediático, tem sido um assunto muito controverso pelo facto de a Rede Expressos ter a concessão do terminal de Sete Rios, impossibilitando a Flixbus de utilizar. Segundo Vossas Excelências, embora a Rede Expressos seja a concessionária, esta infraestrutura tem de ser do uso público para embarque e desembarque de passageiros, alegando Vossas Excelências que, segundo a lei, as condições de acesso devem ser garantidas em condições equitativas e não discriminatórias. Entretanto, em maio do corrente ano, a Autoridade da Mobilidade e Transportes declarou que, não tendo sido provada a inexistência de capacidade no terminal, argumento invocado pela René, a Flixbus tem todo o direito a operar neste terminal, não sabendo ainda quando começará a operar em Sete Rios, uma vez que a Rede Expressos, a René, tem vindo a recusar a dar acesso ao terminal pela Flixbus, o que obrigou a Flixbus a avançar com uma ação judicial contra a René no passado mês de novembro. Não posso deixar de referir que Lisboa era, e pelos vistos ainda é, a única capital europeia em que a Flixbus não tinha ou tem acesso ao principal terminal rodoviário. Como diz o povo, enquanto o pau vai e vem folgam as costas, e entretanto os grandes prejudicados têm sido os passageiros que optam, com todo o seu direito, pelas viaturas da Flixbus. Este caso não é exclusivo de Lisboa, também em Coimbra a questão era a mesma, tendo a Transdev, concessionário do terminal rodoviário local, sido obrigada a permitir o acesso à Flixbus. Bem como a Santarém, onde o acesso ao terminal rodoviário tem sido dificultado e mesmo impedido. Deixo as seguintes questões. Para além das cidades referidas, Lisboa, Coimbra, Santarém, Fátima, existe mais algum caso idêntico? Qual é a situação atual em Coimbra e Santarém? E, por fim, se tem a Flixbus alguma previsão de quando poderá começar a operar no terminal de Sete Rios? Sabemos que a justiça é lenta, mas pergunto-vos se têm alguma previsão para poderem começar a operar em Sete Rios. Muito obrigado.
Pois muito bem, pelo grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Bruno Faria. Ora, antes de mais, bom dia. Cumprimentar o Sr. Diretor da Flixbus e toda a respectiva equipa e agradecer-lhe também por estar aqui. O grupo parlamentar do PSD faz questão em acompanhar estas questões que colocou aqui. Aliás, nós já fizemos questões à AMT e na audição regimental ao Sr. Ministro das Infraestruturas esta temática e o que se estaria a passar. É lógico que nós também reconhecemos o trabalho que a Flixbus tem feito desde 2017, desde as novas linhas, desde o efeito que vocês colocavam no mercado, porque da ótica do consumidor é notável, baixarem preços, uma maior oferta, uma maior flexibilidade, quase como o vosso nome diz, no transporte, tanto isto como quase uma coesão territorial do que vem para o interior, mais linhas, mais horários, ou seja, todo o trabalho que vocês têm feito em prol do consumidor. E o que vocês vêm aqui expor é de facto uma preocupação, porque nós reconhecemos que é, de certa maneira, uma barreira ao mercado livre que nós defendemos, é uma barreira à qualidade do serviço que vocês prestam e também é uma barreira, neste caso, ao consumidor que deveria ter uma oferta quase pública, mas prestada por um privado, que não tem. O que é que nos preocupa aqui neste sentido? Como é que vocês podem referir que são um grupo internacional que opera em 44 países e chegam à capital, a Lisboa, em Portugal, e não conseguem operar, primeiro, em condições, e depois aqui um facto que eu desconhecia, lhe pedem 50 milhões para a pólice de seguro para poder operar. Isto não é irrisório, acho que não faz sentido nenhum e nós temos que estar atentos a esta situação. Mas, sendo mais pertinente na questão, que é, para além de 7 rios, que terminam as rodoviárias em Portugal, você nos pode identificar em que situações semelhantes acontecem. Para além disto, estas práticas, se são comuns, se têm vindo a ser desbloqueadas ou se são permanentes desde 2017. Para além disso, se também acontecem em áreas semelhantes a nível internacional, para percebermos também se o problema ocorre aqui, mas também noutros países. E, por fim, também, em casos que os operadores tradicionais aeroterminais se consideram que existe um conflito de interesses que comprometem a neutralidade de acesso e se o atual modelo de concessão assegura ou não a igualdade do tratamento competitivo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O grupo parlamentar do PS, o Deputado José Carlos Barbosa. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado ao Sr. Tiago Alves, diretor da Flixbus e a restante equipa. Este debate entre a Flixbus é interessante, é um pouco diferente das telecomunicações, em que durante anos 3 operadores tinham preços muito iguais e um conhecido fundador do Mais Liberdade, que quer mais privatizações, mais liberdade, mais concorrência, ficou muito chateado por entrar uma empresa romena e chegou a dizer que estava em causa os investimentos futuros. Por isso é muito interessante este tipo de concorrência. E como é óbvio, a lei existe e disse aqui muito bem que está definido na lei que devem libertar espaço em 7 rios para a Flixbus poder operar. Ou seja, o nosso trabalho enquanto deputado está feito e levantam aqui outro problema, que é o operador ser o gestor da infraestrutura, ou seja, ser o concessionário da infraestrutura. Esse é um problema que nós devemos debater aqui e se possível, até fazer uma alteração à lei, um projeto de lei para resolver esse problema. Concordo. Pergunto-lhe também, mostrou-nos aqui umas fotografias, mas as fotografias são fotografias, eu pergunto-lhe que estudo é que fez, ou seja, é fácil perceber as linhas, os autocarros que chegam a 7 rios, os que entrem, quantos terminais 7 rios têm disponíveis e conseguem fazer uma evidência através de um documento fundamentado, até podiam trazer-nos esse documento, para percebermos quantos terminais têm disponíveis e quantos autocarros chegam por hora. Era importante nós termos essa informação, porque as fotografias são fotografias, podem ser tiradas a qualquer altura do dia. Depois, também gostávamos de falaram de 7 outros terminais, mas estão focados em 7 rios, era importante perceber o que é que está a acontecer com os outros 7 terminais, quem é que está a gerir os outros 7 terminais, para percebermos se a argumentação é igual. Depois, se já apresentaram uma queixa ao Tribunal sobre a limitação que a Rede Expresso está a impor no 7 rios. Agora,
eu acho que também é legítimo, eu não estou aqui para defender a RNE, é legítimo que, aumentando o número de passageiros, eles também aumentem a oferta em Sete Rios, isso é legítimo. Acho que disse aqui, mas houve aqui um aumento da procura, claro, houve um aumento da procura, eles respondem com o aumento da oferta e por isso é que metem mais autocarros a chegar a Sete Rios. Acho que esse argumento cai por terra. E aproveitando que está cá, e pronto, já lhe fiz as perguntas sobre Sete Rios, queria-lhe fazer duas ou três perguntas que fogem um pouco do âmbito, mas têm a ver com concorrência, e falou em concorrência. Muitas empresas acusam-nos de dumping. Eu pergunto-lhe se esta notícia que refere dumping de preços, eu pergunto-lhe se esta notícia de são bombas, é que eu também uso a Flixbus e fiquei preocupado, são bombas humanas sobre rodas, ou seja, há trabalhadores da Carris da STCP que não têm contrato de trabalho e que depois das longas jornadas de trabalho na STCP e na Carris conduzem comboios de Porto de Lisboa durante a noite. Eu pergunto-lhe, autocarros, durante a noite. Eu pergunto-lhe se a Flixbus tem conhecimento e se esses trabalhadores estão a prestar um serviço para a Flixbus. Faço-lhe essa pergunta, se esse problema é com a Flixbus ou é com a Rede Nacional de Expressos. E depois também pergunto-lhe algo que, para acabar, e pergunto-lhe só uma coisa simples. Eu assisto muitas vezes no Terminal do Porto que há muitos autocarros da Flixbus e da Rede Expressos que não estão estacionados no terminal, apesar de haver lá estacionamento, e que estacionam na rotunda. Eu pergunto, fazem isso para não pagar a taxa de uso do terminal, diminuindo os custos operacionais para depois ter preços mais competitivos com a restante concorrência? Ok, está colocada a questão. Vamos agora ouvir a Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a presença aos nossos convidados. Muito obrigada, Sr. Deputado. Este tema tem sido acompanhado pela Iniciativa Liberal e o que fez foi fazer um pedido de audição urgente à IMT e à AMT, e inclusive teve aqui a aprovação das outras forças políticas, para que pudéssemos efetivamente ver junto dos reguladores o que é que efetivamente está a passar, até porque houve uma altura que a AMT tinha um posicionamento e a IMT, contrariamente àquilo que a AMT dizia, atribuía as licenças para a tal ocupação dos terminais que os senhores tão bem referiram. Portanto, eu deixo-vos algumas perguntas, até para nos ajudar nesta audição que nós vamos ter com os reguladores, porque cabe aos reguladores, efetivamente, fazer cumprir a liberdade da concorrência, que é bem-vinda. Nós não estamos num país comunista, portanto, a liberdade da concorrência, naturalmente, tem que ser respeitada, e ainda bem que assim é, porque aquilo que acontece quando há liberdade de concorrência, com regras que são implementadas e respeitadas por todos, é exatamente aquilo que aconteceu na questão rodoviária. Muito mais rotas em locais onde anteriormente não haveria cobertura, portanto, trouxe mais coesão territorial, trouxe melhores preços, naturalmente que os senhores praticam preços muito mais baixos em alturas em que tem menos tráfego, é uma forma inteligente de fazer gestão de rotas, e isso obrigou a que tantos outros operadores copiassem o modelo e fizessem o mesmo, e, portanto, quanto a isso, ainda bem que assim é. O que não pode acontecer é, efetivamente, aqui um desrespeito pela liberdade da concorrência que qualquer país europeu deve fazer cumprir. E, portanto, se há quem esteja a fazer guerrilha económica e a impedir que outros tenham acesso aos terminais rodoviários, nós vamos querer tirar isto a limpo. Portanto, aquilo que gostaríamos que nos facultassem, e inclusive se tiverem mais dados, mais informação sobre essa matéria, é toda a informação possível e imaginária sobre os 7 terminais que os senhores referiram aqui nesta reunião que nós estamos a ter. Falou também de 15, sendo que de 7 a situação é mais gritante e, portanto, isso nós gostaríamos de saber. Também dar esta nota eu sou uma utilizadora do terminal de Sete Rios e do terminal de Coimbra e, portanto, conheço bem a diferença entre um e outro, e inclusive entre a ocupação que é feita em Lisboa, no Parque das Nações, onde aí a ocupação é diferente e é livre, sendo que naturalmente as condições
Para os passageiros também não é a mesma, nem é comparativamente possível e, portanto, toda a informação que nos puder facultar sobre esses 15/7 terminais nós gostaríamos de receber. Gostaria também de perguntar, até porque a Iniciativa Liberal também tem representação no Executivo da Câmara Municipal de Lisboa, se a Câmara Municipal de Lisboa foi, de alguma forma, notificada pelos senhores ou notificada pela AMT, porque sendo dona da concessão e havendo uma concessão que põe em risco a liberdade de concorrência, que é uma lei do Estado, enfim, os contratos de concessão podem ser revistos, podem ser alterados e podem ser denunciados quando a lei da concorrência não é cumprida. E, portanto, saber se a Flixbus ou eventualmente outro operador já estabeleceu contactos eventuais com a Câmara Municipal de Lisboa ou, eventualmente, outras onde casos semelhantes de, enfim, de algum terrorismo empresarial seja feito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Foi para... Então vamos avançar agora com a conclusão por parte da Flixbus. São os 10 minutos para concluir esta audiência, então. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as perguntas e já agora agradecer algumas das palavras de apreço de alguns dos senhores deputados, utilizadores ou não da Flixbus, sobre o impacto que nós, eu diria nós, como parte da liberalização e da abertura à concorrência que teve o mercado dos expressos. Já agora uma lei aprovada pelo Partido Socialista no último governo do Dr. António Costa, o Decreto-Lei 140 de 2019, é o que permite, às vezes fala-se de reformas estruturais do país, o que é uma reforma estrutural? Das últimas reformas estruturais que eu me lembro deste país foi a abertura do mercado do expresso à concorrência, e honra seja feita, foi o Partido Socialista que a trouxe, e ainda bem, e ainda bem, e ainda bem, e ainda bem. Mas deixando partidos à parte, que não é isso que estamos a falar, só quis fazer essa justiça ao Sr. Secretário de Estado José Mendes, que é de Braga, efetivo, um fervoroso bracarense, futebolisticamente falando e não só. Começando aqui por ordem, ou melhor, falando, porque foi uma questão comum a todos os senhores deputados, informação sobre os restantes terminais, eu referi 7, eles são cerca de 15, realmente, só para dar alguns nomes, Beja, Torres Novas, Abrantes, basicamente são geridos pela Barraqueiro ou pela Transdev? Há problemas. Não são, e as câmaras municipais não têm uma força relevante nestes terminais. Por exemplo, o terminal de Aveiro também é gerido pela Transdev, mas a Câmara Municipal de Aveiro é proprietária e tem uma posição de força, resolve, intervém para resolver os problemas. Eu sugeria, com a aceitação do Sr. Presidente, que possamos fazer chegar a esta Comissão, com mais detalhe, informação sobre estes 15, 16, 14 terminais, porque de facto alguns foram-se resolvendo. É o caso da Nazaré. A Nazaré também era um caso em que o terminal, o espaço de paragem, era gerido pela Rodoviária do Oeste, parte do Grupo Barraqueiro, e que entretanto é um terminal público gerido pelos serviços municipalizados da Nazaré. Os problemas resolveram-se, pode haver outros, mas a nível de acesso, a nível de comunicação, está tudo bem. Leiria, esperamos também, a partir do verão que vem, a Câmara Municipal já deu indicações, já iniciou a construção de um novo terminal público e também acreditamos que se vai resolver. Portanto, verdade seja dita que 2 terminais se bloquearam, mas faltam ainda muitos. Faremos chegar essa informação aqui à Comissão. Voltando aqui atrás à primeira pergunta do Sr. Deputado do Chega, em relação a Coimbra e Santarém, a situação é também de impasse. Coimbra também tem uma decisão, um parecer da Autoridade de Mobilidade dos Transportes, muito similar ao de Sete Rios, com algumas nuances, mas em que determina o acesso, e também até agora nada aconteceu. Santarém é um caso diferente. Nós, Santarém, não apresentámos queixa formal. Santarém é um terminal que era privado, neste momento foi adquirido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, com quem nós temos tido extensa comunicação nos últimos 2, 3 anos, e que, aliás, nos aprovou uma paragem alternativa para que nós pudéssemos começar a operar na cidade. Agora, o que nós solicitámos à Comunidade Intermunicipal foi, agora que já são os proprietários,
intervenham no sentido de nós podermos crescer no terminal, porque nós tínhamos tido apenas uma linha aprovada, já há 4 anos talvez, e começámos a operar entretanto, no terminal, e a comunidade intermunicipal demitiu-se um pouco dessas suas funções enquanto proprietário, dizendo que a gestão continuava entregue à rodoviária do Tejo e, portanto, tínhamos de falar com eles. E nós vimos perante um dilema de ou continuar à espera, e agora um pouco mais descrentes, se posso dizer, ao ver estas decisões a não terem impacto no terreno, e decidimos então, saímos do terminal para poder continuar a crescer e oferecer mais serviços em Santarém. Isto é uma notícia de semanas, portanto, foi há poucas semanas que decidimos retirar 2 horários ou 3 diários que tínhamos no terminal para podermos agora ter 8, e se tudo correr bem para o ano, temos 10, 12, 14 e ligar Santarém não apenas a Lisboa, mas a toda a nossa rede do país. Em relação à previsão para operar em 7 rios, eu já não consigo fazer. Espero, não consigo. Esperamos, exatamente, esperamos que desta comissão possa haver algum um impacto positivo neste sentido. O deputado Bruno Faria perguntou-me pelos conflitos de interesse ao nível das concessões e da horizontalização da gestão dos terminais. O Dr. Pedro Lomba é o nosso assessor jurídico. Não sei se quer aqui apoiar-me ou acrescentar alguma coisa, mais jurídico, digamos assim. Não era... Dos conflitos de interesse. Não, quer dizer, o desenho da infraestrutura, quer dizer, do ponto de vista da proteção da liberdade de concorrência, deve, de facto, proteger adequadamente a separação entre quem gera a infraestrutura e quem concorre como utilizador dessa infraestrutura. Essa distinção não é feita no atual quadro legislativo. É uma das coisas que o Parlamento pode recomendar, do nosso ponto de vista, ao Governo, que altere, para garantir que não há conflito de interesses sobre esta matéria. Para evitar, aliás, aquilo que há bocado estava a ser dito, o Sr. Deputado, quando referiu que não é normal que a Rede Express alargue a oferta. Isso não é normal, não é seguramente anormal, mas é normal que a Rede Express alargue a oferta autorizando-se a si própria. Quer dizer, ao mesmo tempo que o regulador determinou que tinha que dar acesso a um concorrente. Quer dizer, isso é que já é anormal. Portanto, esta alteração permitiria ultrapassar essa situação. De todo modo, enfim, há muitos modelos de gestão nos terminais e há vários casos diferentes que têm que depois ser tidos em consideração. Obrigado. Pedro, e respondendo ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, e pegando aqui nas palavras do Dr. Pedro Lomba, de facto aumentar a capacidade foi o que permitiu que os preços baixassem e que os passageiros quase que triplicassem, retirando-os do transporte individual ou aumentando o número de viagens, dinamizando a economia. É de facto normal que a RENET tenha aumentado a sua capacidade, não pode aumentar a sua capacidade num local dizendo depois aos outros que esse local não tem capacidade. Portanto, é abusar do seu poder de regulador e jogador, não é? De árbitro e jogador, para fazer as regras à sua maneira e desvirtuar a concorrência. Em relação às fotos, tem razão, isto é uma foto tirada num momento, não é ilustrativa, mas a AMT já fez esse trabalho. Portanto, a AMT, no seu parecer, ou seja, concluiu que não havia esgotamento. Não somos nós que estamos a dizer, é o regulador independente e imparcial, e creio que os senhores já tiveram a oportunidade de ouvir a senhora Presidente Paula Vitorino referir exatamente o processo de supervisão larguíssimo que fizeram, através da Direção de Regulação, auditaram mais de 100 terminais, fizeram visitas a 7 rios, a RENET até veio dizer que a supervisão veio a horas erradas. Pois, claro. Portanto, voltamos ao mesmo. Eu acho que isto é óbvio que uma sexta-feira à tarde pode não haver capacidade em alguns slots, mas se não é esgotada a capacidade, e por maioria matemática não pode ser, exatamente, portanto há slots numa altura, não há slots de outra. Portanto, esse estudo da AMT já o fez. Deixa-me só complementar aqui, porque eu acho que esta informação é importante, é que há um ofício da Câmara Municipal de Lisboa, a AMT, a confirmar a existência de disponibilidade em 7 rios. Portanto, isso é que é ainda mais gritante. Sim. Respondendo aqui rapidamente às outras perguntas, o tema da rotunda do terminal é de facto complexo. Não há espaço no terminal.
É verdade. Nós temos avanças noturnas, a STCP Serviços... A STCP Serviços já nos está a ajudar a resolver o problema, ao ter disponibilizado lugares no Parque de São Roque, que até agora não eram possíveis de ser usados pelos operadores do terminal. Já temos agora alguns lugares. Sei que em janeiro mais lugares vão ser disponibilizados, exatamente para permitir que os autocarros não tenham de estacionar nas imediações, mas sim num parque pelo qual, obviamente, vão pagar. Isto, às vezes, eu por acaso vejo isto às vezes nas redes sociais e gostava de deixar isto muito claro. Sempre que virem um autocarro Flixbus a carregar passageiros na rua e não dentro do terminal, não é porque nós não queremos pagar, é porque não nos deixam. Nós pagamos toques por entrar nos terminais em toda a Europa. Todo o business plan, todo o plano, o PNL da nossa estrutura aqui em Portugal contempla, obviamente, custos comparáveis nos terminais. De facto, neste momento há sítios onde não estamos a parar, não é porque queiramos não pagar. Nós preferimos imensamente pagar e que as nossas pessoas não andassem a apanhar os autocarros à chuva e ao frio. E tivessem uma bilheteira, e tivessem uma casa de banho, e tivessem lugares para estacionar. Está dentro dos custos. Portanto, não é nada disso. Muito rapidamente também, só tocando na notícia relacionada com os motoristas, a segurança é um ponto fundamental da operação da Flixbus. Levamos isto muito a sério. Nós operamos em 40 países. Eu até digo, não nos podemos dar ao luxo de permitir ter um problema com tempos de descanso num autocarro nosso. E por isso temos contratos, penalizações, controlos com os nossos operadores parceiros, eu até diria leoninos. Pedimos trimestralmente os descargas de tacógrafo dos autocarros e dos motoristas, os fecheiros DDD. Temos uma equipa global de segurança na Alemanha que analisa uma ferramenta tecnológica e emite relatórios e pode emitir penalizações e sanções que podem até ser o fim do contrato, por justa causa, com o operador parceiro. E temos ainda uma coisa que acho que nos distingue um bocadinho, que é uma equipa de controle de tráfego, live, 24/7, por acaso, até está baseada em Portugal, uma equipa, acho que 9 ou 10 pessoas, que controla todos os autocarros em direto, que estão a circular em Portugal, Espanha, França e Benelux. Nós temos 4 ou 5 células na Europa, a portuguesa controla estes 4 países, está cá, portanto até há um controle muito próximo, e liga, fala com os motoristas, verifica se há um atraso, verifica se há um incidente, até integra com mensagens de customer service que podemos receber live de uma viagem, que um passageiro acha que não está a correr bem, chega à nossa equipa de tráfego e controle para poder atuar com o motorista, ou às vezes com o supervisor do motorista, às vezes não ligam diretamente, não falam diretamente com o motorista, mas sim com o supervisor do operador parceiro. Portanto, a nível de segurança temos uma estrutura muito desenvolvida. De qualquer modo, eu ouvi o que a Sra. Presidente da AMT aqui disse, ela deu algumas ideias do que poderia ser feito a nível jurídico e a nível físico, tudo o que seja para melhorar, eu até diria, a percepção de segurança dos expressos, é do total interesse da Flixbus. Já agora a reportagem não dizia que operavam expressos Flixbus, diziam que operavam expressos. E eu digo que não é Flixbus. Aliás, eu não sei qual é a origem da notícia, mas posso garantir que nunca houve, desde que a Flixbus está em Portugal, nenhuma inspeção, processo, problema relacionado com estes tópicos com nenhum dos nossos atualmente 15 operadores parceiros nacionais que sustentam a rede da Flixbus. Isto é uma coisa que eu assumo às vezes que as pessoas sabem, mas a Flixbus não faz nada sozinho. Nós operamos em Portugal através de uma rede de 15 parceiros, pequenas, médias e uma grande empresa, portugueses, que são com quem contratualizamos parceria para operar a nossa rede. Peço só mais alguns segundos para terminar. Embora acho que já foi um pouco respondida a pergunta da Sra. Deputada da Iniciativa Liberal sobre contactos com a Câmara Municipal de Lisboa. Sim, já houve desde o início, há esse ofício, e o próprio parceiro da AMT refere, penso não estar enganado, que a AMT consultou a Câmara Municipal de Lisboa no âmbito das suas investigações sobre este processo, e a Câmara Municipal de Lisboa disse que sim, deveria ser dado acesso à Flixbus, no entanto não executou ou seja, não tomou nenhuma medida com vista à execução desta intenção ou desta afirmação de que a Flixbus e outros operadores devem ter acesso ao terminal de Sete Rios. Deixe-me só, Sr. Deputado, só para complementar esta ideia do meu colega, do Tiago, nós quando avançamos para uma queixa no regulador é porque já cumprimos
todos os passos possíveis. Ou seja, estamos em contacto, ou pelo menos a tentar contactar a Câmara de Lisboa desde 2017. Não tem sido fácil, a Câmara não responde à Flixbus. Tivemos, ao longo deste tempo, algumas reuniões, mas sem resultados práticos. Muito bem. Julgo que terminaram, então. Terminamos. Obrigado e obrigado pela tolerância com os Eu minutos. é que agradeço a audiência. Parece-me que... Parece-me que esta audiência permitiu, não os seus deputados não permitem, os seus deputados podem combinar, vamos lá ver uma coisa, são 12h52, juntam-se os dois, vão almoçar e tiram a limpo essas questões que querem aqui trazer para a Comissão. A nossa audiência terminou, foi uma audiência que eu acho que é positiva porque os seus deputados estão habilitados com a informação que foi diretamente prestada pela Flixbus e também notar que a Flixbus teve o cuidado de responder a todas as perguntas. Está perspectivado para a próxima semana uma audiência com a Rede Expresso e, portanto, teremos a oportunidade de também ouvir a posição da Rede Expresso, de colocar questões e exercer um contraditório. Muito obrigado e muito bom dia a todos.